Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 14. E assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. Diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, que Paulo vem ensinando a Timóteo sobre a fidelidade, sobre a fé, como andar diante de Deus, ter paciência nas tribulações, nas dificuldades, etc. E aí Paulo diz: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os, chamando a atenção, despertando as pessoas solenemente diante de Deus. Primeiro, a fala ela tem poder de promover discussões. Aí Paulo diz: para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Paulo está dizendo, muita conversa vai acabar em alguma discussão. Muitas palavras, muita conversação, sempre vai sair alguma desavença. Presta atenção, que toda desavença, toda briga, todo bate-boca começa com uma conversa. Conversa começa com a conversa. Amizade, no casamento, dentro da empresa. Começa com um simples diálogo por palavras que vão se tornar em discussões que não vai trazer, Paulo diz, que não serve, não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes, ou seja, prejudica quem ouve, ou seja, começa a afetar a consciência das pessoas. Muita conversa que não serve para nada, que não edifica, que só traz contenda, discussão, perverte os ouvidos de quem ouve, dos ouvintes. Danifica a mente da pessoa. Porque quanto mais você vai ouvindo palavras, mais a tua mente vai muitas vezes não pega uma direção. Pelo contrário, começa a se enroscar mais ainda. Em vez de a mente da pessoa criar um norte, pelo contrário, a mente da pessoa fica mais desalinhada ainda. Então Paulo diz, evita, não se envolva em debates, bate-boca, discussão, evita isso, porque isso prejudica as pessoas que lhe ouvem. Porque tem gente que gosta de bater boca, que não é uma brincadeira. Começa a conversar, daqui a pouco já altera o tom da voz, já começa a falar alto, já começa a gritar, daqui a pouco vai chegar uma hora que vai acabar não só numa violência verbal, mas pode isso culminar numa violência física. Quantos casais começam com a conversa, sentado, batendo uma conversa, ali daqui a pouco entra uma conversa que não tem nada a ver, e aí começa a discussão. E daqui a pouco passa para esse nível de discussão, vai discutindo, batendo boca, aumenta o tom da voz, um começa a se gladiar o outro, um começa a falar, começa a perverter o ouvinte, a mente da pessoa começa a criar um caos dentro dela e daqui a pouco ela perde o controle, parte para cima para a agressão física e começam a se gladiar e a brigar e se agredir fisicamente. Então Paulo está dizendo, isso não pode. Não, isso está errado, principalmente para aqueles que são de Deus. Quem é de Deus tem que tomar cuidado, Paulo está dizendo, evita conversas, não se envolva em bate-boca, não se envolva em questões que está começando a falar demais. Paulo está dizendo, saia. Saia. Porque se você também ficar levando isso a ferro e fogo, vai resultar daqui a pouco numa discussão. E em discussões ninguém resolve absolutamente nada. Por causa de discussões se acabaram amizades, por causa de discussões e conversas que não edificam e não promovem nada, grandes amizades se acabaram, grandes relacionamentos chegou ao fim, grandes trabalhos e empregos
Foram perdidos porque estava lá na empresa com conversa paralela, aquela conversa criou uma conversa que não deveria ir para lugar nenhum, chegou ao ouvido do patrão, o patrão não quis saber, não quis entender a conversa e mandou a pessoa embora e a pessoa perdeu um emprego fantástico. Por quê? Não teve esse cuidado que Paulo está dizendo, de evitar a falácia, o bate-boca, o confronto com palavra. Pastor, mas eu sou crente, crente não é bobo. Eu não vou ficar calado, eu vou abrir a minha boca e vou bater boca mesmo. O que eu tenho de falar, eu vou falar, mas não é assim o que eu tenho de falar, eu vou falar. Você tem que saber quando e onde e como falar. Jesus sempre falou, mas Jesus sabia a hora de falar. Diz no livro de Isaías que como ovelha muda foi levado diante dos seus tosqueadores e diante dos seus tosqueadores, diante daqueles que o acusavam, maltratavam, não abriu a boca. Quando foi colocado diante de Pilatos, Pilatos disse para ele, estão dizendo logo que tu és rei. Tu é rei dos judeus? Tu que dizes. Jesus não quis bater boca com Pilatos. Tu que está dizendo. Tu diz isso de ti mesmo ou porque tu ouviu dos outros? O que é a verdade? Jesus não bateu boca em questão filosófica, discutir. Não, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Pilatos, você tem que olhar para mim e ver. E aí Pilatos tinha que dizer, tu está pensando que tu é quem? Tu é um doido, varrido, que estão dizendo que tu é rei, mas olha que rei da onde tu é. Tu está pensando que tu é quem? Tu é louco, tu está desnorteado, vai ser crucificado. Pilatos ia dizer, eu sou representante de Roma, e Jesus lá de cá, e eu sou representante de Deus, ia começar uma discussão ali que não ia acabar nunca, assim ou não? Jesus estava quieto, mandaram para Herodes. É da comarca de Herodes, manda para Herodes. Herodes recebe Jesus quando diz lá, tu és realmente o que de ti falam? Faz um sinal aí, para que possamos crer. Jesus quieto estava, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 em diante. Jesus quieto estava, quieto ficou, não falou nada. E Pilatos disse, é doido, manda embora. Volta para Herodes, volta para Pilatos. Herodes disse, leva de volta, leva de volta. Chegou lá e Pilatos torna a interrogar e Jesus não se defende, não abre a boca, não entra em discussão nenhuma. Ele diz, muito bem, estão pedindo a tua cabeça. Vou te colocar aqui e você vai ser disputado com um ladrão. É comum soltar. Jesus quieto ficou, gente. Tem crente que parece que tem prazer em discutir. Quando abre a boca para falar, fala para perder a razão. Fala sem saber falar. Jesus, em todo o tempo, como ovelha muda, foi levada diante dos seus tosqueadores. E ele, sendo Deus, não abriu a sua boca para discutir que ele é a verdade, que ele, quando levaram ele para o Sinédrio, que ele foi preso no Getsemane, o sacerdote Anás e Caifás e toda a cúpula perguntou, tu és o Filho de Deus? E Jesus disse, brevemente, tu verás o Filho do Homem descer nas nuvens dos altos céus. E aí foram na face de Jesus e meter-lhe a tapa. Jesus só respondeu sem nenhum tipo de desavença, evitando a disputa e a discórdia. Mas tem crente, tem cristão que quer ser abençoado por Deus, mas gosta de entrar numa discussão. Gosta de entrar num debate, numa puxa daqui, puxa de cá, e vai, fala e começa a falar, eu vou falar mesmo. Calma, você tem que saber a hora certa de falar as coisas. Você tem que saber o momento certo. Livro de Eclesiastes. O que está escrito em Eclesiastes 3? Há tempo de falar e há tempo de quê? Há tempo de quê? Há tempo de falar e há tempo de ficar calado.
Muitas das vezes a pessoa, ela acaba perdendo a bênção porque fala mais do que devia. Ela fala mais do que deve, aí quer entrar em discórdia, discussão, contenda, briga, todo tipo de coisa, achando que vai ganhar no grito. Achando que vai ganhar porque fala mais. Achando que vai resolver o problema porque está gritando, porque está se verbalizando com toda a veemência. E tem gente que quer ganhar a briga no grito, é ou não é? Eu não aguento, pastor. Eu não aguento. Paulo está dizendo, não, está errado. Por quê? Olha só, no versículo de número 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Como obreiro, como alguém que trabalha, como alguém que faz o que não tem do que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra de Deus, a palavra da verdade. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe como proceder, sabe como agir, sabe como comportar-se diante da situação. E aí, versículo de número 16, evite, olha aí Paulo dizendo, evita as conversas inúteis e profanas, impuras. Profano é tudo aquilo que é contra o sagrado. Paulo está dizendo, se você quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida paz, quieta, evita, foge, se afasta das conversas inúteis, que não serve para nada. Outra coisa, não só bate-boca, mas tem gente que gosta de uma conversa que não vai chegar em lugar nenhum, é ou não é? Tem gente que é viciada em programa de fofoca, para depois ficar conversando que não promove edificação nenhuma, Paulo está dizendo, evita as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para uma vida de impiedade. Ou seja, quem gosta de uma conversa inútil, uma conversa que não edifica, a vida desta pessoa não está sendo edificada em absolutamente nada. A vida dela cada dia mais está se tornando uma vida de impiedade. De uma vida de alguém que não conhece a verdade. Então você tem que evitar discussões, quer refinar a tua fala, quer ser uma pessoa que quando abrir a boca ter poder e autoridade naquilo que você fala, que as pessoas respeitem aquilo que você está falando e que essa palavra que sai da tua boca saia com poder e autoridade, para de ficar batendo boca, discutindo, evita discussões e evite palavras inúteis na tua boca. Palavrão, palavras indecorosas, conversa da vida dos outros. É inútil. Ficar conversando da vida dos outros vai resolver a tua? Tem gente que fica nessa conversa inútil, na boca da pessoa só se acha a vida do outro. A vida do outro é a matéria do dia a dia. A pessoa não vive sem falar da vida do outro, da vida alheia, e é inútil. Fala de coisas que não promove, de sacanagem, de piadas sem graça. Tem gente que acha legal ficar contando piadas tolas, indecorosas, indecentes, que não promove a edificação daqueles que ouvem. Paulo disse aos Efésios, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só saia palavras que for para promover a edificação daqueles que lhe ouvem. Se não vai falar uma palavra útil, não abra a boca para falar inutilidades. Se não vai dar uma palavra que vai resolver, que vai ajudar, que vai animar, não abra a boca para nada. Paulo está dizendo, evita essas palavras inúteis e profanas que promovem a impiedade, pois o ensino deles, desse tipo de gente, alastra-se como um câncer
corrói a vida da pessoa. Discussão, todo tipo de discussão e palavra inútil é como o câncer. O que o câncer faz? Não promove morte? A discussão no ouvido de quem ouve não está produzindo vida, está produzindo morte. Palavras inúteis na boca de alguém falando não está trazendo vida, é como um câncer, uma gangrena que corrói, dizendo que a ressurreição, muitas das vezes, a pessoa dizendo que não existe a vida em Cristo, como aqui diz aqui no verso 17, o ensino deles alastra-se, corrói como uma gangrena, como um câncer. Entre eles estão dois homens aqui que Paulo cita, Himeneu e Fileto. Paulo está dizendo, esses dois homens aqui gostam de debate, gostam de discussão e gostam de uma palavra inútil, só fala besteira. Escute o que eu estou te dizendo. Tem crente que, meu Deus do céu, dá até desespero quando abre a boca. Você fala assim, meu Deus do céu, para que abriu a boca essa pessoa? Não sai da boca dessa pessoa nada que presta. Essa pessoa falando e com a boca fechada, melhor seria nem estar no meio. Porque tem gente que só abre a boca e não abre. Quando abre, nossa, você fala, gente, é um câncer que corrói. Vai matando, aonde chega vai falando coisas para matar, para acabar, para destruir. Só vai falando palavras que não promovem vida nenhuma, só doença, só dor e sofrimento. Porque no momento que você está irado, com raiva, e você parte para a discussão, você só vai falar coisas inúteis, sim ou não? Quantas vezes no momento de ira, no momento de raiva, você falou coisas que agora, se você pudesse voltar atrás do que falou, você voltaria para tentar consertar a situação que ficou destruída agora? Quantos que no momento da discussão falou palavras inúteis, que trouxe um sofrimento terrível? Quantas pessoas estão machucadas, amarguradas, doentes emocionalmente por causa de discussões e palavras inúteis que ouviram de alguém que muitas vezes está próximo a ela? E essa pessoa está doente como se tivesse um câncer, porque aquela palavra entrou na pessoa na hora da discussão. Aquela palavra inútil entrou no coração da pessoa e está matando a pessoa. Está consumindo a vida da pessoa. Está amarrando a vida da pessoa. Então Paulo disse, evita isso. Desvia-se disso. Não faça isso. Evita, não se envolva e evite conversas inúteis. Paulo está dizendo, evita isso. Essas conversas inúteis, que não servem para nada, evitem isso e não se envolva em debates, em discussões, em enfrentamento direto com ninguém. Se você vê que o outro está alterando, está querendo entrar numa discussão, saia. Se você está vendo que o outro quer levar a um nível baixo de discussão e discórdia, para que você lance palavras inúteis, para que você fale palavras que não vai promover nada, se afasta, se retira, diz, eu estou fora disso, eu não quero saber disso, eu vou me afastar disso, porque isso não vai trazer benefício nenhum para minha casa, não vai trazer benefício nenhum para minha vida, e muito menos para a vida da outra pessoa. Não vou entrar no joguinho de ninguém, não vou entrar nessa ratoeira que estão armando, porque muitas vezes a pessoa quer que você fique irado, que você entre na discussão, entre na contenda para perder a tua razão e o teu direito e a tua paz. Pastor, o que eu tenho que fazer? Evita, saia de confusão, não entre na disputa, não entre na discussão, não entre para bater boca, se retira, saia, vai respirar, vai tomar um ar, beba uma água, saia, depois você volta cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, com a consciência limpa, tranquila, com a graça de Deus operando dentro de você. Aí na hora que você abrir a tua boca, não será você que vai falar, mas o Espírito Santo de Deus é que falará nos teus lábios, em nome de Jesus Cristo, para convencer
a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Para que você não perca o poder de Deus na tua boca. Para que você não perca o poder da palavra de Deus saindo dos seus lábios. Porque quem tem que falar na tua boca é o Espírito Santo, Jesus disse. Ele falará por vós. Pastor, e se eu começar a bater boca? Você entristeceu o Espírito Santo de Deus, o qual está selados para o dia da redenção. Porque o fruto do Espírito Santo é amor, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Alguém que demora a ficar irado. Alguém que tem autodomínio, controle. Então Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo na hora da discussão, na hora do debate, na hora da euforia, do êxtase emocional, você pode lançar várias palavras inúteis, que não é do Espírito, que é como um câncer que corrói a vida daquele que te ouve. Em vez de você lançar palavras de vida, você vai começar a sair da tua boca fonte de águas mortas, que não produzem vida na vida de ninguém. E aí Paulo continua dizendo aqui, acompanhe, versículo de número 18. E estes se desviaram da verdade. Olha aí. A discussão e as palavras inúteis te tornam desviado. Porque a gente pensa que o desviado é quem está lá fora na rua sem o evangelho, é ou não é? Você olha alguém ali, está desviado, olha só, saiu da igreja, está desviado. Não, tem gente que está dentro da igreja, que gosta de discutir, que gosta de bater boca, que fala o que não deve, está desviado. Porque é muito fácil falar que o cara que está lá na calçada está desviado, é ou não é? Mas quantas palavras inúteis saem da boca de quem está dentro da casa de Deus? Quantas palavras que não edificam? Quantos bate-bocas e discórdias, inclusive dentro do evangelho e fora do evangelho e na casa da pessoa, que acabam levando você a tornar-se um desviado, como que Paulo está dizendo. Estes se desviaram da verdade, dizendo até que não existe ressurreição, que a ressurreição já aconteceu. Esses estão tão desviados que a mente deles já estão dizendo que Jesus já ressuscitou e que já aconteceu a ressurreição dentre os mortos e que não vai haver mais nada disso. Começa a perverter o evangelho, ou seja, começa a pegar a palavra de Deus e distorcer. Veja que a pessoa que vive com esse tipo de comportamento, ela distorce a Bíblia, como Fileto e esse Himeneu. A pessoa começa a distorcer a palavra. Quantas pessoas que na hora da discussão, do debate, começam a usar textos bíblicos fora de contexto? Para tentar se justificar, hein? Não, porque a Bíblia diz assim. Aí pega só o versículo solto e não entende o contexto da coisa. Para se justificar, para dar base na discussão dela. Para poder dar veracidade, porque pastor, a Bíblia está dizendo assim, é porque está assim. Então, olha, a Bíblia está escrita para dar base no debate da pessoa, para que a discussão dela e a palavra inútil dela seja aprovada por Deus. Paulo diz, não, eles distorcem a verdade, dizendo que não há, que a ressurreição já aconteceu. E assim, por causa dessa atitude, alguns se perverteram na fé. Uma fé pervertida, achando que tem fé quando não tem fé. A pessoa começa a estar com a vida pervertida. Uma vida totalmente pervertida, contrária àquilo que era para ser. Perversão é uma vida contrária daquilo que é. E muitos se perverteram na fé. Muitos estão com a vida pervertida no evangelho, achando que tem fé quando não tem fé nenhuma. É só confissão positiva. Deus vai me dar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Mas não tem evangelho, não tem vida na pessoa. Não tem vida nela. Entretanto, Paulo diz, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confesse o nome do Senhor. Afaste-te disso.
Porque numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Então Paulo está dizendo, numa casa, no reino de Deus, há pessoas de todo tipo. Há gente de todo jeito. Uns é para a vergonha do evangelho, outros não. Outros são vasos de honra. Está carregado de conteúdo bom. Porque o que é importante no vaso não é o vaso, é o que está dentro dele. Porque vaso é vaso, de ouro, de prata, de barro, de madeira. O que ele é vaso. Mas o que dá importância para o vaso é o que você coloca nele. Porque se eu pegar um vaso aqui de ouro e de barro e colocar aqui, você vai dizer que o vaso de barro tem valor, não tem valor por causa do de ouro, sim ou não? Mas quando eu coloco algo dentro dos dois, se torna simples o quê? Apesar de ser de ouro e o outro de barro, o que vai determinar se é importante ou não é o que vai dentro dele. O que determina se eu sou de honra ou de desonra, não é o fato de eu ser bonito por fora, é o que de Deus tem dentro de mim. É o que de palavra de Deus sai da minha boca. É o do que eu falo. É as palavras que saem diante de uma situação que eu não vou discutir. Jesus, diante de Pilatos, é o vaso de barro. Todo judiado, espancado, ensanguentado, cansado, abatido. Pilatos, bem vestido, todo pomposo, representante do César. Quem tem mais valor diante da sociedade? Pilatos ou Jesus naquele momento? Pilatos. Mas quem é que tem qualidade quando abre a boca para falar? Ah, então não é o que está aí fora, é o que vai sair de dentro para fora. São as palavras que saem da tua boca que vai determinar se você é vaso de honra ou é vaso de desonra. Não é o que você está vestido e o que você possui, porque diante de Pilatos e diante de Herodes e diante de Anás e Caifás, Jesus era um Zé Ninguém. Era simplesmente o filho do carpinteiro da pacata Nazaré, cidade indigna, da qual todos desprezavam, e diz que Jesus era o mais desprezado e o mais indigno entre todos os homens, homens de dores, experimentados de trabalhos, homens da qual nenhum homem o desejava, mas quando ele abria a boca para falar, ele falava com autoridade e com poder, e Deus honrava a palavra que saía da boca dele. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você tem dinheiro ou não tem, se você tem posição ou não tem, o que vai fazer a diferença é que você, diante da vida e diante das situações, você não vai entrar em discussões, em disputas, em bate-boca, e nem vai abrir a boca para falar palavras inúteis. Diante da vida, quando você abrir a boca, vai sair água viva, palavra do Espírito, palavra de vida, palavra de poder, que vai trazer vida e vida com abundância para você e para aqueles que estão à sua volta, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem que ser um vaso que carregue a preciosidade das boas palavras que saem da tua boca. Pastor, querem bater boca comigo? Fecha a boca, porque você vai se fazer mais sábio do que aquele que está falando. Porque a sabedoria não está no falar, a sabedoria está em muitas vezes ficar calado. Porque minha atitude muitas vezes fala muito mais do que as minhas palavras. Então não entra em discussão, porque senão você vai acabar pervertendo a verdade, a fé, vai acabar inventando Bíblia onde que não existe Bíblia para poder justificar o que você está falando. Não, melhor muitas vezes ficar calado. Seja um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade, que conheça realmente a palavra, o evangelho do Senhor Jesus. E aí, Paulo vai dizer o seguinte: se alguém se purificar dessas coisas, que coisas, pastor? Das discussões, das palavras inúteis. Se alguém se purificar disso, olha só o que diz: será vaso para quê? Será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor
e preparado para toda boa obra. Você vai estar pronto para qualquer coisa nessa vida. Não vai ter nada difícil que você não possa realizar. Pastor, aonde está o problema? Está diante das bate-bocas, discórdia, discussão. Em 1 de Timóteo, Paulo diz, não entre em debates, nem genealogia, não disputa com questão de história e fábulas judaicas, não entre nessas coisas, não entre em discussão, querendo bater boca. Tem gente que tem crente que bate boca querendo provar para o outro que Jesus é Deus. Meu filho, tem gente que não vai querer ouvir, não fica lançando pérolas a porco. Não adianta. Tem gente que só quer discutir, quer debater. Quando me convidava, pastor, vamos num debate? Não, vai lá. Ah, pastor não gosta de ser confrontado? É assim que você pensa, tá bom, não gosto de ser confrontado não. Porque a palavra de Deus diz para mim não entrar em discussão. Um debate vai ter o quê? Ele puxa de um lado, eu puxo de outro. Chega no final do debate e ninguém entendeu nada. Presta atenção que todo debate, como é que é? Debate, no final das contas fica todo mundo dividido, ninguém sabe para onde vai. Então para que vou fazer isso? Não promove edificação de ninguém. Perverte a verdade muitas vezes, torna a verdade em mentira. Então Paulo disse, não, purifica a si mesmo, não entra nessas coisas, porque você será vaso de honra e será, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Pastor, quando eu vou estar preparado para Deus? Quando você saber usar essa boquinha sua santa. Pastor, quando eu vou estar preparado? Quando você começar a evitar essas conversas inúteis que você fica. Sair das rodas dos escarnecedores, como diz o Salmo. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que gosta de ficar escarnecendo dos outros, tirando sarro só dos outros. E sai desse meio. Seja mais adulto e maduro da consciência. Que nós já passamos de meninos para maduros na fé. Crescendo, aumentando em graça a cada dia, evitando essas discussões, esses bate-bocas que para nada serve, Paulo diz. E aí Paulo continua dizendo aqui, para a gente estar encerrando, fuja dos desejos malignos da mocidade e da juventude, siga a justiça. Paulo está dizendo, faça o seguinte, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Procura falar de amor, procura falar de fé, procura falar de justiça e procura falar de paz. Coisas que são úteis, sim ou não? Paulo está dizendo, põe na tua boca coisas que são úteis, como você falar de justiça, amor, paz. Fala essas coisas com aqueles que de um coração puro invocam o nome do Senhor, porque do que o coração está cheio fala a boca. Evita as controvérsias, as conversas tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Timóteo, não entre em controvérsias, em bate-boca, sai disso, sai de confusão. Isso vai só trazer briga na tua casa. Tem gente que fica debatendo religião dentro de casa, debatendo a igreja, debatendo a vida do pastor, debatendo a vida do obreiro, debatendo a vida do outro. Isso só vai trazer briga. Não vai trazer edificação nenhuma. Pastor, não traz? Não. Paulo está dizendo, sai disso. Dessas controvérsias, dessas conversas que não tem encontro nenhum, desencontro. Isso vai trazer desconexão dentro de casa. Ao servo do Senhor não convém brigar. Ao servo de Deus não convém ficar batendo boca, não convém, não é bom ficar falando essas coisas inúteis, não é bom, não convém. Mas sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, não perder as estribeiras, ter paciência, ensinar as pessoas o caminho certo do amor, da fé, da justiça, da paz. Olha só, deve corrigir, se vai corrigir alguém, não vai dando bronca não, chama para conversa.
Ensina a pessoa, olha, fulano, assim, assim, assim. Quem já foi parar no escritório comigo já sabe. Chego lá, eu digo, foi assim, assim, assim. Eu não saio gritando. Não grito com meus filhos e nem com a minha esposa. Falo com paciência, com mansidão, com amor, com fé, com justiça, para ensiná-los. Sempre que eu corrijo as pessoas, eu procuro dentro desse princípio. Para que as minhas palavras não sejam inúteis, para que não haja uma discussão entre eu e a pessoa que eu estou instruindo, como Paulo está dizendo aqui, ó. Ser amável com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento. Calma, não precisa ficar quebrando a cabeça com teu filho, batendo boca com teu filho, dizendo que você vai para o inferno, você vai para a igreja, que não sei o quê, e daqui a pouco ele briga de lá, e eu vou para a noitada mesmo, eu vou fazer tudo, aí você fica... Ao servo de Deus não compete agir assim. Não compete, aí por isso que ele vai mesmo. Ele se irrita com você, ele acaba ficando chateado contigo, porque ele vai. Paulo está dizendo, com paciência com aqueles que se opõem, na esperança, mantenha um coração esperançoso. Esse menino, esse meu esposo, essa minha esposa, esse meu amigo, vai se arrepender, Deus vai agir na vida dele, e o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, levando-os ao conhecimento da verdade, levando eles com calma, falando com paciência, refinando a fala com calma, para que assim voltem à sobriedade. Olha só, porque todo aquele que está numa discussão, num debate, não está sóbrio. Você vai bater, você vai discutir com o bêbado? O bêbado está sóbrio? Uma pessoa que está irada, está com raiva, ela está sóbria? Não, ela está descontrolada emocionalmente. Então você tem que ter toda a paciência no falar, não discutir, não entrar em contenda, não entrar em debate, ter paciência, agir com fé, com justiça, com amor, com paz, para que você deixe Deus trabalhar, para que você viva na esperança de que Deus vai mudar essa pessoa até que ela caia em si. Porque mais cedo ou mais tarde a pessoa ela cai em si. Quando ela cai em si, chegou a hora de conversar. Chegou a hora de conversa. Chegou a hora de chamar para... Vem aqui, senta. Agora você vai ouvir. Tem um momento certo. Tem um momento certo. Deixa passar aquele momento todo de euforia. Sai. Não é que a pessoa se acalmar, você está cheio de fé, Deus vai mostrar para essa pessoa, Deus vai mostrar que está errado, tenho esperança que vai se arrepender, vou agir com amor, com paz, com mansidão, ensinando o caminho da verdade, ensinando o caminho da verdade, ensinando com amor. Aí você vai ver teu filho, teu esposo, teu pai, tua mãe, teus amigos caminhando para aquilo que é verdade, para aquilo que é vida, para aquilo que é justo, aquilo que é bom, o que é honesto, porque a mente dele cai na sobriedade, como diz aqui, para que assim volte à sobriedade e escape da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Para que eles saiam da armadilha de Satanás, não entre no jogo de Satanás não. Que Satanás quer que você fique batendo boca e com conversa inútil, que não vai levar para lugar nem. Tem gente que está 10 anos lutando pela família e não consegue. Por quê? Porque entra em debate, discussão, discórdia, conversas inúteis quando está com a família, que não promove edificação nenhuma. Por isso que perde a família, por isso que perde filhos, perde casamento, perde trabalho, perde vida, perde amizade. Por quê? Porque não sabe lidar e fica preso nos laços do diabo, na armadilha de Satanás. Pastor, como eu vou tirar? Use essa boca com sabedoria, com poder e autoridade do Espírito, para que Deus venha agir com graça e poder e liberte essas pessoas desse sofrimento, e você ganhe a tua família toda para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida. Então seja sóbrio, seja consciente. Você é uma pessoa sóbria. Você tem a mente de quem?
Quem tem a mente de Cristo não perde o controle da situação, está sóbrio a todo momento. Pode estar no maior perrengue, mas ó, estou sóbrio. Eu sei, está querendo tirar minha paz. Eu sou da paz, eu estou saindo. Fica aí falando sozinho. Quando tu cair na sobriedade, eu volto. Para a gente bater aquele papo de adulto. Com inteligência, com sabedoria, com graça, com amor, com paz, com justiça, com fé. E aí no poder do Espírito a pessoa é liberta para a glória de Deus. Ela é transformada. Então tenha paciência que as coisas vão acontecer à medida que você evita disputa, contenda, enfrentamento e tira as palavras inúteis da boca. Amém? Se coloque de pé por gentileza.